Bom dia na paz do Senhor Jesus, já pela madrugada orei um pouquinho, hoje até foi pouco que Deus me deu a graça de reparar o sono da madrugada. Eu peço perdão que estou mandando esse vídeo já até atrasado, mas eu quero nesta manhã compadecer com os amigos do bairro, e nós sabemos que a vida não é fácil. Nesse dia de hoje está sendo velado ali um rapaz, eu acredito aproximadamente 18, 19 anos por aí, fruto de um acidente na serra. E a gente fica triste porque eu conheci pouco tempo esse rapaz, pouco tempo que eu tive influência com ele no depósito de material, mas já aprendi a gostar. Era um rapaz educado, amado por todos no bairro, eu creio assim, porque eu, particularmente, no pouco tempo que eu o conheci, eu também já senti um rapaz que está deixando uma marca. Isso é a realidade. Mas eu quero me compadecer com a mãe, meus sentimentos, e fique sabendo que já estive orando por essa mãe para que Deus console o seu coração. E assim não é somente com essa mãe, quantas mães nesse dia de hoje está passando por momentos assim, né? E a gente sabe que isso é um processo da vida para Deus recolher, não tem criança, é jovem, adultos, velhos, então a gente precisa estar preparado. E esse é o percurso da vida que a gente está anunciando para que as pessoas estejam preparadas para esse dia de um encontro com Deus, né? Então, meus sentimentos à mãe e os amigos do bairro, procure estar junto desta mãe, ajudando ela no que for possível, porque é necessário, nós vivemos nessa terra e que nós possamos se compadecer. Ninguém pode sentir o que esta mãe está sentindo neste momento, mas pode se compadecer ajudando, estando perto. Então eu peço aos amigos do bairro que puder ajudar, ajude, console, dá força àqueles que são, né, que conhecem bem. Eu particularmente não conheço muito direito. Eu ando pelo bairro, mas assim, de fisionomia a gente conhece pouco. Eu sou morador também aqui nesse lugar, mas o processo da gente é pouco, mas eu sei que são pessoas boas que moram neste bairro, são pessoas que a gente sente, tá bom? Que a gente sente. Então, o meu sentimento a essa mãe, e saiba que eu já orei por você e vou continuar orando naquilo que, na medida possível, pedir para o Papai do Céu consolando o coração, porque tem muitas pessoas nesse dia de hoje que podem ter uma perca sim e perderam, e eles passam por esse momento também. Mas isso é processo da palavra de Deus, do qual eu vou transmitir para vocês nesta manhã, essa palavra que vem do céu ao coração de cada um, né? Então nós vamos ler aqui em Romanos 5, versículo 12 em diante, que diz assim, olha, preste bem atenção no que a palavra de Deus vai dizer sobre esses momentos que a gente passa na terra, que são momentos que não é fácil, né? Não é fácil dizer. A palavra de Deus diz assim, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés e até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, e muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça
veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui está a palavra de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos essa carta, ele vai falando sobre como entrou o pecado no mundo. Nós vemos pelo nosso pai da criação que quando ele formou o homem, formou Adão e Eva, e deu uma determinação a Adão e Eva e eles pecaram no jardim. Ou seja, desobedeceram, comeram do fruto que Deus tinha havido do meio do jardim, que Deus tinha falado para eles não comer. E com isso, pela desobediência, entrou o pecado. De um só homem entrou o pecado e a morte também reinou. Ou seja, através de Adão também entrou a sentença da lei, que a morte reinou sobre todos nós. E a morte é uma separação. Mas vamos falar de uma coisa melhor, né? Mas veio Jesus pela graça. Por isso que a morte reinou, está dizendo aqui, de Adão até Moisés, vindo depois a graça, né? A graça salvadora de Cristo Jesus. Agora, a palavra de Deus vai dizendo para nós que por um homem entrou o pecado no mundo por causa de uma ofensa, porque o homem pecou contra Deus, uma ofensa. Mas por causa de muitos, a graça também entrou. Então veio Jesus Cristo para redimir o homem pela graça. Por isso que falamos pela graça nós somos salvos. Não é dom de nós, mas é dom de Deus. Não é para nós nos gloriarmos, porque é a misericórdia de Deus que nos alcançou. O amor de Deus, como João em 3:16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho a este mundo. E agora, pela graça, nós somos salvos. A Bíblia vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque Deus perdoa o pecado, seja ele, vamos dizer assim, bastante pecador, seja pouco pecador, mas quando tem um encontro com Jesus e reconhece Jesus, Jesus apaga as nossas transgressões. Por isso que a palavra de Deus diz que em Isaías 59:2, que os nossos pecados, nossas iniquidades, que nos separam de Deus. Então é preciso nós termos um encontro com a graça. E qual é a graça? Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Está em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus, ele pela sua bondade veio a este mundo, sofreu perseguições, calúnia, foi perseguido, caluniado, insultado, como está em Isaías 53, mas a palavra de Deus vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidade, o castigo que nos traz a paz, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, há um corpo e também há um espírito e há uma alma. E nós sabemos que o homem foi feito pelo estudo tricotomia, ou seja, há três partes, vamos dizer assim. E nós sabemos que o corpo ele vai descer à terra, mas existe uma alma e um espírito que foram soprados por Deus. E nós sabemos que nós precisamos, o espírito veio de Deus e ele quer voltar para Deus. E para voltar para Deus, nós precisamos reconhecer a Jesus Cristo como nosso Salvador e andar nos seus caminhos, fazendo a sua vontade. É por isso que nós passamos por esses processos tão tristes na nossa vida, momentos de separação, momentos de angústia, momentos que só quem passa por ele sabe que é uma aflição muito grande, uma dor tão grande, mas o Senhor Consolador consola o coração. E a vida, infelizmente, né, a gente tem esse momento na vida da gente, mas a gente sabe que o processo da vida ela continua até que o Senhor nos chame à sua glória para que nós possamos também viver com ele eternamente. Então, a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, aonde o homem foi destituído, agora Deus, através do seu Filho, reconstrói o homem novamente para ter um encontro com ele.
Por isso que a palavra vai dizer que só em Jesus Cristo nós somos salvos. Não é para ninguém se gloriar, não é para ninguém achar que ele tem poder, mas nós sabemos que é só em Jesus. Por isso, eu e você, meu amigo, precisamos preparar a nossa vida para fazer a vontade de Deus, estarmos buscando de Deus e aproveitando, infelizmente, aproveitamos com as dificuldades, com os problemas, a refletir que isso pode vir de repente para qualquer pessoa e nós vamos passar por um momento difícil, mas devemos entender, se estivermos com Cristo, buscarmos de Cristo e aceitarmos a Ele, nós sabemos que é somente, vamos dizer assim, uma separação naquele momento, porque estaremos com Ele na glória no céu. Então esta é a palavra que temos nesta manhã de consolo. Eu oro em favor dessas pessoas que estão nesse dia, não só uma, né? Aqui no bairro a gente sabe que é pequeno, mas quantas pessoas nesse mundo, nessa terra, estão passando por esse momento de aflição? Então nós queremos orar pelas pessoas que estão com essas dificuldades nesta manhã e sinta o meu sentimento a vocês, porque todos nós iremos passar se Jesus não vier buscar a sua igreja. Muitos irão partir para a eternidade ainda e vai passar por esses momentos complicados, difíceis, momentos de tristeza, de dor, mas também momentos de sabermos e refletirmos e podemos observar que ninguém aqui é eterno nessa terra. Então, fique esta palavra no seu coração e fique esse sentimento a todos que estão passando por esse momento, tá bom? Senhor Deus e Pai, do outro lado está minha amiga, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que estão talvez passando por uns vendavais, por um momento tão triste, momentos complicados, mas o Senhor tem poder para consolar, tu tem a graça do teu Espírito que foi enviado a esta terra e o Senhor subiu ao céu, mas o Espírito Santo está aqui na terra. E eu rogo a ti, Deus Pai, que envia mesmo a tua graça sobre esta pessoa, estas pessoas, vamos dizer assim, que estão passando por momentos tristes, de complicação, de perca. Vai ao encontro de cada lar, de cada família, Senhor, ajuda, consola e, Pai, fortalece para que possam vencer. Não deixa pensar coisas erradas, nem fazer coisas erradas, mas que possam sentir a presença tua e ter um consolo do alto, Senhor, que só o Senhor pode fazer isso. Pai, em nome do teu filho, eu rogo por essas pessoas que estão enlutado, principalmente por esta mãe que teve a perca do seu filho, não é fácil, mas o Senhor tem poder para consolar o seu coração e ajudá-la, Pai. Que o Senhor, Pai, que o Senhor faça resplandecer sobre essas vidas nesse dia de hoje, para que eles possam sentir a esperança de ter um encontro contigo também e poder saber que um dia nós vamos partir desta vida para a eternidade e ninguém fica, Senhor Deus, mesmo fora disto. Mas o Senhor sabe o momento de cada um. Por isso que a palavra tua também diz que há tempo determinado para todas as coisas. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus, e ajuda-nos a prosseguir a nossa vida, a nossa caminhada, glorificando e adorando o Senhor. E abençoa todos os moradores desta terra, ajudando eles a entender isto e reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador que veio para salvar o que se havia perdido. Muito obrigado, Pai, e dá-nos a graça do teu amor em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, fique com esta palavra no seu coração. Esta pessoa é da comunidade aqui do bairro, tá? Também quero dizer para vocês que Deus, só Ele pode consolar os corações e é Ele que pode ajudar neste momento tão difícil, mas você pode também fazer a sua partícula compadecendo e ajudando essa pessoa, estando junto. A gente não tem essa intimidade, não tem esse conhecimento dessa pessoa totalmente, mas eu peço para os amigos, né, que tenham mais aproximação, que ajude esta mãe em um nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, um ótimo dia na presença de Deus, com a reflexão da nossa vida, como nós devemos nos portar diante de tudo que acontece conosco nesta terra. E eu agradeço e peço a você, de coração, se puder se inscrever nesse canal, eu agradeço muito. Que Deus te abençoe mesmo em nome de Jesus. Amém.